Capítulo 19. Oi, Bela. Eu sorri, dando um tapinha firme no pescoço musculoso da minha égua palosa. Pronta para se exercitar. Faltam poucas sessões de treino antes da apresentação. Meu sorriso sumiu de repente. O concurso do Clube da Juventude seria dali a apenas algumas semanas e tinha parecido uma boa ideia quando me inscrevi, mas agora eu estava sofrendo sérios ataques de nervosismo. Bom, era tarde demais para desistir. Não era. Quando estendi a mão para pegar as rédeas, tirando-as de um prego da parede, ouvi uma picape parar do lado de fora do estábulo. Olhei para a porta e vi um estranho caminhar em minha direção. Um homem baixo, de macacão sujo, segurando uma prancheta. Pois, não? Perguntei. Você conhece um tal de... Ele olhou a prancheta. Um tal de Vlad, aqui. Ele estendeu a lista de nomes em minha direção. Não consigo entender esse nome. Ah, não. Meu coração afundou. Eu nem precisava olhar. Vladescu. O que ele fez agora? Encomendou alguma coisa? É. E precisa receber esse monstro que está arrebentando meu trailer de tanto chutar. Quero essa coisa fora de lá agora mesmo. Monstro? Estão me procurando? Como se captasse a deixa da palavra monstro, Lucius apareceu das sombras, pegou a prancheta e uma caneta e assinou o papel. Espero que saiba o que está fazendo, disse o entregador, balançando a cabeça. Ah, mas é claro que sei. Fui atrás enquanto Lucius e o homem passavam pela arena interna de montaria, indo na direção da porta. Lucius, o que você comprou? O homem de macacão gritou por cima do ombro, respondendo por ele. Seu amigo comprou uma égua assassina. Esse bicho devia ser sacrificado. Lucius? Todos passamos pela porta do estábulo e chegamos ao caminho de terra, onde vi um trailer usado para transportar cavalos. Sacudindo-se. Sons de pancadas fortes vinham lá de dentro. Você tira esse bicho de lá, garoto, insistiu o sujeito. Não vou tocar nele de novo. Sem hesitar, Lucius se aproximou da traseira do trailer, destrancou sua porta e a abriu. Ah! Lucius? Será que você deveria mesmo entrar aí? O garoto está morto, observou baixinho. Houve um som de luta, depois escutei a voz de Lucius acalmando o animal e cascos batendo em metal. Em seguida, silêncio. Um longo silêncio. Finalmente, Lucius voltou, puxando um animal muito arisco e muito forte. A égua mais negra que eu tinha visto na vida. Devia medir uns 2 metros de altura. Seus olhos se reviravam enlouquecidos, mostrando a parte branca em contraste com o focinho de ébano. Recuei quando passaram, mas ela se assustou e tentou me morder. Fique calma, tranquilizou a Lucius. E gritou para mim, desculpe-me, ela está um tanto agitada. O entregador partiu, murmurando algo sobre crânios partidos, e eu acompanhei Lucius, que estava convencendo sua nova montaria a entrar numa baia. Ao lado da de Bela. Quero que elas sejam vizinhas, sorriu Lucius. Foi minha vez de revirar os olhos. Maravilha. Calma, disse Lucius à égua de novo, enquanto ela tentava morder seus dedos. Ele apertou o focinho do animal, lutando com ela enquanto prendia seu cabresto nos 2 lados da baia. Quando estava amarrada, ele a soltou e ela deu um grande salto sobre Lucius, mordendo seu antebraço. Droga! Firmei os pés no chão e cruzei os braços.
Você comprou uma égua? Essa égua? Sim, respondeu Lucius, esfregando a mordida. Lembrei que você tinha dito que nós não tínhamos nada em comum. Ele virou o polegar na direção de sua égua demoníaca. Isso é algo que podemos compartilhar. Uma atividade. Um modo de passarmos mais tempo juntos. Você não vai participar do concurso do Clube da Juventude, avisei. Meu blazer comemorativo do clube está sendo bordado neste momento. Ele sorriu. Estou ansioso para usar aquele veludo cotelê azul. Em sua língua, veludo cotelê é corduroi, e você sabe que corduroi significa tecido de reis, não é? Considero bem adequado. Mas eu achei que você tivesse desistido. Lucius franziu a testa, acariciando o focinho de sua égua. Dessa vez ela se encolheu, mas não mordeu. Você achou que eu havia me esquecido de um pacto que fui preparado para cumprir desde a infância porque suporto os avanços grosseiros do atarracado para cima de você? Não mesmo. Pare de chamá-lo de atarracado e de insinuar que ele é idiota. Jake é um cara muito legal. Legal. Bem, essa é uma qualidade superestimada. Lucius soltou um dos lados das cordas que continham sua égua e ela empinou. Ele deu um tapinha no pescoço do animal. Legal, não é superestimado. Ele fez uma pausa, virando-se para mim. Que nome devo dar a ela? Ela precisa de um nome, já que vou inscrevê-la na prova de salto. Você não pode fazer isso. Exclamei. Eu vou competir nessa categoria. Eu sei. Achei que poderíamos treinar juntos. Eu já disse que não quero sua ajuda. Não está com medo de uma competição amigável, está? Bati o pé. Em parte porque não queria competir com ele. Ele era um atleta nato. Um astro do polo na Romênia. Também não queria que ele começasse a passar seu tempo no estábulo. Eu disse que não quero montar com você. Você está reagindo de forma exagerada. E você é um vampiro idiota. Nunca me escuta. Eu disse especificamente para não interferir nessa parte da minha vida. Nós moramos juntos e frequentamos a mesma escola. Esse é o único lugar onde não tenho você pegando no meu pé o tempo todo. Um vampiro? A voz veio de alguém atrás de nós dois. Epa! Lucius e eu nos viramos e vimos Faith Cross, curiosa e meio confusa, observando nossa discussão. Seus braços levemente bronzeados estavam cruzados sobre a camiseta justa de líder de torcida e o rabo de cavalo louro balançava, brilhando à luz fraca, enquanto ela inclinava a cabeça. Você chamou Lucius de vampiro? Gaguejei, procurando uma explicação. Ele está sugando toda a minha energia vital, respondi finalmente. Jéssica vive me dando apelidos. Lucius sorriu, sem graça. E estendeu a mão. É um prazer vê-la fora da sala de aula, Faith. Ah, meu pai. Faith pareceu um tanto surpresa, mas estendeu a mão também. Ah. Você também, Lucius. Lucius não apertou a mão dela. Beijou-a de leve. Encantado, como sempre. Uau! Isso foi diferente. Faith puxou a mão de volta, dirigindo-se a mim, a cavalariça, como se só agora me notasse. Oi, Jen. É Jace. Certo. Mas a atenção de Faith havia se desviado de novo, para o animal sem nome. Que égua linda!
Vi quando você a trouxe para dentro. Mas parece perigosa. Lucio soltou a outra corda, libertando seu novo bicho de estimação. Acredito que os cavalos, como as pessoas, são maçantes quando totalmente domados. Prefiro um pouco de determinação. O animal sacudiu a cabeça, mas Lucius o tranquilizou. Calma, calma. Então se dirigiu a Faith e a mim. Ela foi maltratada, coitadinha. Teve uma infância desagradável. Desagradável? Perguntou Faith, inclinando a cabeça. Nunca chegue perto dela com um chicote, alertou Lucius. Foi o que o antigo dono recomendou com muita ênfase. Parece que o primeiro proprietário tinha a mão muito pesada. Criada no chicote. Pensei na confissão de Lucius sobre levar surras dos tios. Repetidamente. Imaginei se teria escolhido aquela égua de propósito, por causa da conexão cruel que compartilhavam. Parecia típico dele. Faith e eu recuamos, abrindo caminho enquanto Lucius guiava a égua para fora da baia. Você vai montar nela? Indaguei, incrédula. Lucius franziu a testa. É o que nós fazemos com os cavalos, certo? Eu tenho uma sela extra, ofereceu Faith. Olhei-a furiosa. Não. Gritei. Está falando sério? Faith não era o tipo de pessoa que a gente podia questionar, mas não pude acreditar que ela achava que Lucius deveria tentar montar naquela égua que tinha uma expressão diabólica nos olhos e a mania de morder. Lucius, nem pense nisso. Ah, não creio que ela vá gostar de uma sela, disse ele. Pelo menos não por enquanto. Primeiro vou acostumá-la a carregar só o meu peso. Balancei a cabeça. Ela vai matar você. Lucius me lançou um olhar conspirador. Você, mais do que ninguém, deveria saber que isso é improvável. Os animais não são capazes de usar ferramentas. Sem hesitação, ele ficou ao lado da égua e saltou em seu lombo com a mesma facilidade demonstrada ao fazer arremessos na quadra de basquete. A égua relinchou e girou imediatamente, mas Lucius provou que não era só garganta. Em segundos ela estava dominada e os dois, o homem louco e animal louco, foram para o centro da arena num passo rápido porém controlado, Lucius guiando com os joelhos e o cabresto. A intervalos de alguns passos a égua refugava ou virava para morder as pernas dele. Mas os dois mantinham uma parceria firme, ainda que tensa. Em pouco tempo estaremos saltando, gritou Lucius, sorrindo. Ele estava conseguindo. Montava a égua de aparência mais maligna que eu já tinha visto. Meu alívio durou pouco. Percebi exatamente o que sua sobrevivência significava para mim. Quando chegasse a hora do concurso, eu competiria com Faith Cross e um astro romeno que montava uma égua demoníaca. Lucius instigou a montaria a trotar. Depois, a andar a meio galope. Era uma mistura de dança com briga de bar. Impressionante. Faith olhava os dois, admirada. Lucius deve ter, tipo, uma espécie de magia. Achei mesmo que ela fosse matá-lo. É só uma questão de tempo, respondi, baixinho. Capítulo 20. Obrigada pelo cachorro-quente de pelúcia, agradeci, apertando a grande salsicha estufada que Jake ganhará ao acertar 2 bolas na boca de um palhaço. Eu me diverti pra caramba na festa. Foi mal não ter conseguido o urso. Ah, um cachorro-quente é legal. É diferente. Estávamos sentados na grande picape 4x4 de Jake, estacionada diante da fazenda,
tentando descobrir como nos despedirmos. Eu deveria simplesmente saltar do carro? Será que ele sairia também? Eu já disse que você ficou muito linda nesse vestido? Perguntou Jake. Ainda não dissera, mas eu tinha visto a expressão no rosto dele quando foi me buscar. A mesma admiração demonstrada por Lucius na boutique. Durante toda a noite vários caras me olharam. A princípio me senti meio sem jeito. Mas foi fácil me acostumar com esse tipo de atenção. Gostei do seu cabelo assim também, acrescentou Jake. Enrolei um cacho que pendia do coque. Tinha feito o máximo para imitar o efeito que Lucius havia conseguido torcendo meu cabelo com os dedos. Obrigada. Estou feliz por ter me convidado. Curti muito. Houve uma pausa longa. Acho que vou nessa, declarei finalmente, pondo a mão na maçaneta. É. Eu abro a porta. Jake desligou o motor e desceu, vindo para o meu lado. Abriu minha porta e eu tentei descer, quase caindo com os saltos altos. Merda. Muito classuda, Jace. Mas Jake me impediu de cair e de repente estávamos muito perto um do outro. Cara a cara. Foi aí que ele me beijou. Beijou de verdade. Seus lábios eram mais macios do que eu esperava e um pouco úmidos. Meus lábios se abriram um pouco, como eu tinha visto na TV. E nos filmes durante anos e anos. Pareceu muito natural enquanto acontecia, e então nossas línguas se encontraram. Jake empurrou ligeiramente a língua contra a minha. Então é assim. A sensação não foi elétrica, mas senti um arrepio de felicidade. Jake me envolveu com os braços, um abraço de urso. Um abraço de lutador. Nossas línguas roçaram e Jake acariciou minha cintura. Legal. E sem dúvida ficaria melhor com a prática. Talvez eu pegasse emprestado o artigo de Mindy sobre 75 truques sexuais para enlouquecer seu homem. Foi ele quem se afastou primeiro. Preciso ir ou vou acabar passando da hora? Eu te ligo, beleza? Percebi que ainda estava apertando o brinquedo de pelúcia. Beleza. Ele se inclinou para me beijar de novo. Um toque leve, doce, nos lábios. Até mais, despediu-se Jake. Tchau. Fiquei parada olhando a picape se afastar. Quando as luzes traseiras haviam quase desaparecido na escuridão, caminhei para a entrada de casa, ouvindo o farfalhar da bainha do vestido contra os joelhos. Meu primeiro beijo de verdade. E então, como foi? A voz profunda que vinha da escuridão me assustou, fazendo com que eu parasse na mesma hora. Olhei para as sombras. Lucius? Estou bem aqui. Acompanhei sua voz até os degraus do terraço, onde ele estava sentado em meio às sombras, perto de uma abóbora de Halloween que tremeluzia. Cheguei mais perto. Você estava me espionando. Lucius estendeu uma tigela. Estou de serviço na distribuição de doces. Quer? As crianças não ficaram felizes com a oferenda, mas acho que só restam saquinhos de soja caramelada. Aceitei um saquinho e me sentei perto dele, num degrau. Não costumam aparecer muitas crianças pedindo doces. Ninguém mora a menos de 1 quilômetro daqui. Ah! Lucius deu de ombros. Então fui eu que odiei o doce. Ele tomou o cachorro-quente de pelúcia dos meus braços. Seus pais não vão gostar disso em casa. Brinquedo imitando carne.
O atarracado ganhou isso com algum feito de proeza física? Em seguida jogou o brinquedo por cima do ombro, numa cadeira do terraço. Ignorei a provocação. Você estava me esperando? Lucius olhou para a escuridão distante. Como foi? Como foi o quê? Ele a beijou. Como foi? Sorri, lembrando. Legal. Legal. Lucius deu uma fungadela curta, de desprezo. Digo e repito, o legal é superestimado. Por favor, não comece, pedi. Não estrague isso. Quando você beijar a pessoa certa, vai ser muitíssimo melhor do que legal, resmungou Lucius. Você não tem o direito de dizer isso. Eu me levantei para entrar, alisando o vestido. Ele não estragaria esse momento. Isso não iria acontecer. Para minha surpresa, Lucius cedeu. Você tem razão. Fui grosseiro. Eu não tinha o direito. Ele deu um tapinha no degrau. Por favor, faça-me companhia. Acho que estou melancólico esta noite. Você devia ter ido à festa, falei, sentando-me de novo. Lucius inspirou fundo e soltou o ar. Não havia nada lá para mim. Até que foi divertido. Havia jogos e a gente. Alguma vez, ao menos por um minuto, você analisou minha vida pela minha perspectiva? Interrompeu Lucius, um tanto ríspido. Já pensou em como eu me sinto? Ele se virou para me encarar, os olhos reluzindo fracamente, como os da abóbora. Alguma vez você olha para além de si mesma? Qual é o problema? Você está com saudade de casa ou algo assim? Algo assim. O brilho ficou mais forte. Por Deus. Eu moro numa garagem, longe de tudo o que conhecia. Fui mandado aqui para cortejar uma mulher que me despreza em favor de um camponês. Jake é um cara perfeitamente legal, Lucius. Lucius bufou. É isso o que você quer da vida? Algo legal. Tudo precisa ser legal? Legal é, legal, protestei. Lucius balançou a cabeça. Ah, Antanasia. Eu poderia lhe mostrar coisas tão além do legal que fariam sua linda cabecinha girar. Sua voz tinha mudado subitamente, ficando mais baixa ainda e mais gutural. Havia nela uma qualidade que eu nunca escutara, mas que reconheci por instinto. Ímpeto sexual. Luxúria. Desejo. Um desejo tenso, exasperado, frustrado. Lucius, acho que seria bom a gente entrar. Mas ele apenas chegou mais perto e falou com mais suavidade, porém ainda com a sugestão de uma frustração mal contida. Eu poderia lhe mostrar coisas que fariam você se esquecer de tudo o que conhece aqui, em sua vidinha segura. Engoli em seco. O que ele pode me mostrar? Que tipo de coisas? Estou interessada? Sim. Não. Talvez. Lucius. Antanasia. Ele se aproximou ainda mais e notei que ele ofegava. Eu também. Inalando a força que ele sempre exalava, eu compartilhava seu ar rarefeito. Você nunca pensa nessa sua parte. Na parte que é Antanasia? Antanasia é só um nome. Não. Antanasia é uma pessoa. Uma parte de você. Então Lucius acariciou meu rosto, tocando-o com o polegar, e eu me peguei fechando os olhos, oscilando de leve, como se fosse uma serpente sob o feitiço de um encantador. Sabia que deveria parar o que quer que estivesse acontecendo,
mas não fiz nada. A outra metade de você não se contentaria com legal, disse Lucius, baixinho. Ele envolveu meu queixo com uma das mãos e pude sentir sua respiração na minha boca. Fria e próxima. Eu finalmente vi essa parte do seu ser, do seu espírito, quando experimentou essa roupa. Você fica tão linda nesse vestido. Ele a transforma. Meu vestido. Tive uma sensação de poder enquanto os caras me olhavam durante a festa e gostei disso. Mas, ao lado de Lucius, sentia esse poder fugir ao meu controle e passar para suas mãos. Ele segurava as rédeas com tanta segurança quanto fizera com sua égua selvagem. E isso era aterrorizante. Lambi os lábios. Minha barriga estava retesada com aquela mistura de fome, ódio e medo que senti na primeira vez em que ele me mostrou aqueles dentes. Será que vai fazer isso de novo? Será? Será que deveria? Antanasia. Seus lábios mal tocaram os meus e uma ânsia me rasgou ao meio, como o desejo por aquele chocolate luxuriante, irresistível, proibido no sonho. Não, eu acabei de beijar o Jake. Não quero desejar o Lucius. Ele era tudo o que eu não queria. O cara achava que era um vampiro. Mesmo assim, eu pressionava meu corpo contra o dele, sentia minha mão subindo por vontade própria para acariciar seu queixo, onde estava a cicatriz, um caminho serrilhado de pele lisa que cortava os tocos de barba áspera. A violência em sua infância. Isso o endureceu. Teria se tornado perigoso? O braço de Lucius deslizou pelas minhas costas e ele roçou meus lábios de novo, dessa vez com mais força. Até sua boca era dura. E eu queria provar mais. Assim, Antanasia, murmurou ele. É assim que deve ser, e não legal. Ele estava me tentando a querer mais. A imagem dele fechando o zíper do meu vestido, seguro, entendido das coisas, atravessou meu cérebro num relâmpago. Experiente. Mamãe havia me alertado. Não deixe isso lhe subir à cabeça, Jace. Lucius levou a mão até o meu pescoço, envolvendo minha nuca com os dedos, o polegar acariciando minha pele. Deixe-me beijá-la, Antanasia, beijar de verdade, como você deve ser beijada. Por favor, Lucius. Eu estava implorando ou protestando? Seu lugar é ao meu lado, disse ele, baixinho. Com a nossa espécie. Você sabe. Pare de lutar contra isso. Pare de lutar contra mim. Não. Devo ter gritado, porque Lucius recuou abruptamente. Não? Perguntou incrédulo, os olhos cheios de choque e incerteza. Minha boca estava se mexendo, mas nenhum som saía. Sim? Não? Eu acabei de beijar o Jake, gaguejei. Há alguns minutos. Não era errado ficar com dois caras numa noite só? Não era coisa de vagabunda? O que aquele vestido estava fazendo comigo? E o lance que ele tinha dito sobre nossa espécie? Não. Lucius tirou a mão do meu pescoço e se inclinou para a frente, quase abraçando os joelhos, enfiando as mãos nos cabelos compridos e pretos com um som que era parte gemido e parte rosnado. Lucius, desculpe. Não diga isso. Mas eu quero me desculpar. Só que eu não sabia por quê. Por ter beijado Jake? Por ter quase beijado Lucius? Por ter feito com que parássemos? Entre, Jéssica. Lucius ainda estava curvado sobre os joelhos, os dedos cruzados no cabelo. Agora, por favor.
E então a porta da frente se abriu. Achei ter escutado vozes aqui fora, disse papai, fingindo não perceber a tensão óbvia. Papai, falei esganiçada, ficando de pé. Acabei de chegar em casa. Lucius e eu estávamos conversando. Está ficando tarde, avisou papai, puxando-me para o seu lado. E, Lucius, acho que podemos dizer que a distribuição de doces acabou. Você deveria ir para a cama. Claro, senhor, respondeu Lucius, educado. Ele se aprumou lentamente e ficou de pé também. Parecia cansado enquanto entregava a tigela ao meu pai. Feliz Dia das Bruxas! Então, entrei correndo, subi para o quarto e arranquei o vestido, jogando-o no fundo do armário. Puxei o cabelo, que caiu sobre os ombros. Tudo de volta ao normal. Após vestir uma camiseta e uma calça de moletom para dormir, fui de mansinho até a janela e olhei para a garagem. Mas a luz do quarto de Lucius estava apagada. Ele tinha ido dormir. Ou talvez tivesse saído. Mamãe bateu à minha porta. Jéssica? Você está bem? Estou ótima, mamãe, menti. Quer conversar? Não. Fiquei observando a janela de Lucius, sem saber o que estava procurando. Só quero dormir. Bem, então, boa noite, querida. Os passos de mamãe recuaram pelo corredor e me deitei na cama, fechando os olhos com força. Não queria, não iria, pensar no que atrairia Lucius para a escuridão. A julgar pelo humor em que eu o havia deixado, temia que não fosse algo legal. Capítulo 21. Caro tio Vasile. Que confusão por aqui! Que confusão! Seria bem mais fácil de explicar se o senhor experimentasse usar um e-mail. Está disponível em toda parte hoje em dia. Pense nisso, por favor, pelo menos enquanto eu estiver aqui. Até lá tenho a difícil tarefa de lhe informar via correio que todo o pacto parece cambalear, interminável e irrevogavelmente, na direção do esquecimento. Esta noite. Por onde começar? O que dizer? Se aquele não era o momento, não sei o que mais posso fazer. Se Antanasia não sentiu o que eu senti naquele instante, se ela teve a presença de espírito de recuar, na verdade de gritar não, para mim quando eu iria admitir que já estava totalmente perdido por ela, não sei mais o que fazer. Tenho certeza de que o senhor pode deduzir, pelas linhas acima, o que se passou entre nós, num sentido geral. Não vou me rebaixar a nem desonrar Antanasia entrando em detalhes. Fazer isso seria não só humilhante, mas também pouco cavalheiresco. Certamente o senhor me entende. Será que fui mesmo superado por um camponês? Um camponês atarracado, tapado, parasita? Talvez de manhã a situação pareça menos desagradável. Só podemos esperar. Enquanto isso, será que o senhor poderia me oferecer alguma informação sobre o castigo que enfrentarei caso venha a fracassar? Gostaria de começar a me preparar mentalmente, sobretudo se for enfrentar o pior. Sempre preferi encarar o destino de cabeça erguida, como me ensinou. E poderei fazer isso melhor se tiver a oportunidade de me preparar. Seu sobrinho, com dúvidas, incertezas e preocupações que não são de pouca monta, Lucius. Capítulo 22. Você vai fazer uma ótima exibição, querida, prometeu mamãe, usando um alfinete para prender meu número nas costas do blazer de montaria. Vou vomitar, e gemi. Por que me inscrevi nisso?
Porque os desafios nos fazem crescer, respondeu mamãe. Se você diz. Dentro de alguns minutos seria a minha vez. Eu montaria Bella na arena do Clube da Juventude e nós saltaríamos uma série de obstáculos. A coisa toda duraria uns 3 minutos, no máximo. Então por que eu estava tão nervosa? Porque você pode cair. Bella pode refugar. Você não é uma atleta, é só uma matematleta. Eu deveria ter trazido um bezerro, como no verão passado, e resmunguei. Tudo o que a gente precisa fazer é entrar na arena e esperar para ver se ganha um prêmio. Jéssica, você é uma ótima amazona, insistiu mamãe, me girando pelos ombros para olhar nos meus olhos. E até parece que nunca competiu. Mas aquilo era matemática, protestei. E eu sou boa em matemática. Você é boa saltadora também. Pensei em Faith e Lucius. Mas não sou a melhor. Então hoje é uma excelente oportunidade para testar seus limites. Arriscar-se a um segundo ou até mesmo a um terceiro lugar. Olhei para o outro lado do campo, onde Lucius estava a meio galope com sua égua, que ele havia batizado de Fera. Ha ha ha. Correr riscos nem sempre é uma coisa boa, retruquei, olhando Lucius lutar para controlar o animal ainda meio selvagem. Lucius era o único que conseguia encostar em Fera. Ele insistia em dizer que ela era incompreendida, mas eu achava a égua simplesmente maligna. Aquilo é um pouco arriscado demais, admitiu mamãe, acompanhando meu olhar. Em seguida suspirou. Espero que ele fique bem. Pelo modo como ela disse, tive a estranha sensação de que mamãe não falava somente da competição de saltos. Ele também precisa colocar o número, acrescentou mamãe. E acenou para Lucius. Ele ergueu a mão, cumprimentando-a, e veio trotando, saltando da sela e enrolando as rédeas numa estaca da cerca. Fera jamais seria o tipo de animal capaz de esperar sem estar amarrada. Lucius fez uma pequena reverência. Doutora Packwood. Jéssica. Oi, Lucius, respondi, pouco à vontade. Ele se virou e minha mãe prendeu o número. Para minha surpresa, em seguida mamãe girou Lucius, como tinha feito comigo, e o abraçou. A surpresa se transformou em choque quando Lucius abraçou de volta. Quando foi que esses dois se aproximaram? Em algum momento depois do Halloween, talvez. Lucius e eu estávamos nos evitando desde aquele encontro estranho no terraço. Boa sorte, disse mamãe, espanando uma sujeira imaginária no blazer impecável dele, de caimento perfeito. E use o capacete, acrescentou. É obrigatório. É, a segurança em primeiro lugar, disse Lucius, sarcástico. Vou procurá-lo. Ele virou para mim com um olhar neutro. Boa sorte. Para você também. Lucius desamarrou a égua e a conduziu para longe. Mamãe o observou com o rosto tenso. Ele vai ficar bem, garanti. Assim espero. Eu sou a segunda, certo? Perguntei. É. Depois da Faith. Maravilha. A pior apresentação que poderia vir antes de mim. Faith não competia apenas na exposição anual do Clube da Juventude. Montava nas exposições mais importantes em seu capão caríssimo. Meu estômago ficou embrulhado de novo. Você vai se sair muito bem, afirmou mamãe. E me abraçou. O alto-falante começou a berrar. Estava na hora. Vamos lá. Obviamente Faith completou o circuito sem falhas com seu puro-sangue dança lunar.
Dominou o percurso com as pernas ágeis, de ossos finos, do animal, superando cada obstáculo, até mesmo o quinto, uma torre que, de onde eu esperava, na lateral, parecia ter uma altura intransponível. Eu precisava fazer xixi, um xixi de nervosismo, mas não havia tempo. Montei enquanto os cascos de dança lunar passavam na parte final do circuito. A seguir, Jessica Packwood, da escola Woodrow Wilson, montando Bella, uma apalosa de 5 anos. Eles anunciaram meu nome. Respirei fundo e localizei Jake, que assistia da arquibancada. Ele sorriu, me encorajando com os polegares para cima. Sorri de volta, quase por obrigação. Lucius também estava lá, observando, encostado na cerca. Droga! Como se eu precisasse de seus olhos hipercríticos para me julgar. Olhei por cima do ombro, imaginando o que aconteceria se minha égua e eu simplesmente desistíssemos. Mas era tarde. Não havia como dar para trás. Respirando fundo outra vez, fui em frente. Os cascos de Bella faziam pouco barulho na terra densa da arena quase silenciosa. Sentindo a força do animal, seus passos familiares sob meu corpo, comecei a me concentrar. O primeiro obstáculo se aproximava. Uma cerca. Entramos em meio galope, saltamos e ultrapassamos sem erro. Você está só saltando com Bella. Exatamente como faz em casa. Passamos então com facilidade pelas través baixas e o nervosismo foi sumindo, sendo substituído pela empolgação. Todas aquelas pessoas nos observavam e estávamos conseguindo. Bella passou pelas 2 cercas seguintes, e seus cascos sequer roçaram as través. A quinta cerca, a mais alta, se aproximou e meu coração quase pulou pela boca. Mas Bella se ergueu, voou e nós passamos. Um circuito perfeito. Sem faltas. No final das contas havíamos feito uma passagem impecável. Um sorriso enorme, vitorioso, rasgou meu rosto. Engole isso, astrozinho romeno. Enquanto ia meio galope para a saída, acenei para meus pais, que aplaudiam, e para Jake, que estava com os 2 dedos na boca, assobiando. Procurei Lucius e vi que ele batia palmas com energia, as mãos levantadas. Ele moveu os lábios sem emitir som. Boa apresentação. O que quer que tivesse se partido entre nós havia acabado de ser um pouco consertado. Voltei, depois de levar Bella, bem a tempo de ver a exibição de Lucius. Ele montava com facilidade, majestoso, como se tivesse nascido sobre o lombo de fera. A égua negra como a noite também parecia estranhamente calma. Cutucando os flancos, Lucius a instigou no meio galope, chegando quase ao galope total. A velocidade era insana para o percurso pequeno, mas Lucius não parecia notar. Havia um pequeno sorriso em seus lábios enquanto se aproximava da primeira cerca. Fera voou, pousando com suavidade, e percebi que aquele era um animal nascido para saltar. Os 2 pareciam fundidos um ao outro, égua e cavaleiro, tomando conta do circuito. Fera chegava ao dobro da altura necessária e de repente os espectadores estavam gritando e aplaudindo. Era uma coisa imprudente. Imprudente demais. Olhei para meus pais na arquibancada. Pareciam aterrorizados e logo fiquei também. Enquanto Lucius voava por cima do 5º obstáculo, alguém apertou meu pulso, fazendo-me pular de susto. Olha só para ele, sussurrou Faith Cross para ninguém em particular. Tive quase certeza de que ela nem notara quem estava segurando, tamanha a intensidade com que olhava Lucius.
Faith bateu com o chicote de montaria no tornozelo, distraidamente, no mesmo ritmo dos cascos. Puxei o braço para longe. Desculpa, murmurou ela, sem desviar o olhar de Lucius. Fera ultrapassou o último obstáculo e o locutor anunciou um novo recorde de tempo na competição. Lucius e a égua pararam diante do portão e ele apiou, tirando as luvas de montaria com ar. Tranquilo, como se tivesse acabado de dar um passeio no parque, alheio aos aplausos. Sempre metido à besta. Vou dar os parabéns a ele, disse Faith. Captei uma expressão peculiar nos olhos da futura rainha do baile de formatura. Faith desapareceu na multidão, em direção à saída, seguindo Lucius atrás da arena. Foi então que pensei no chicote de montaria. Fera não gostaria de ver o chicote. Lucius chegará até a pôr um cartaz de aviso no estábulo, um cartaz que eu via quase todo dia. Faith, espera, gritei, indo atrás dela. Mas não fui rápida o bastante. Quando alcancei atrás da estrebaria, Faith se aproximara da égua e do cavaleiro e estava balançando o chicote, chamando a atenção de Lucius. Oh! Chicote roçou o flanco do animal e Fera girou furiosa, recuando, quase arrancando as rédeas das mãos de Lucius antes que ele percebesse o que estava acontecendo. Ouvi Lucius ordenar que Faith largasse o chicote, mas era tarde demais. A égua empinou, dando com as patas no ar, perto demais de Faith. Gritei, vendo o que iria acontecer, e então Lucius empurrou a garota, colocando-se na frente dos cascos e depois caindo debaixo deles. Houve um estalo horrível quando a força dos cascos de Fera, impelidos por uma tonelada de cartilagens e músculos, colidiu com as pernas e as costelas de Lucius. Tudo acabou em segundos, antes que eu pudesse sequer gritar de novo, e de repente Lucius estava caído, o corpo comprido dobrado, quebrado, sobre a grama. Havia sangue na camisa branca dele, sangue escorrendo da bota de cano alto e manchando a calça caque. Lucius! Finalmente encontrei minha voz e gritei, correndo, abaixando-me ao lado dele. Estava tão apavorada que me esqueci do monstro perigoso que se erguia ainda solto perto do meu ombro. Pegue-a, pediu Lucius, com os dentes trincados enquanto tentava rolar de lado, indicando a égua que estava parada, arfando, com medo e ainda cautelosa. Você consegue. Antes que ela. Faith começou a chorar aos berros, mas ninguém nos ouvia atrás da estrebaria. Todos estavam lá dentro, assistindo à competição. Fera tinha parado, com a cabeça baixa, fungando como uma sentinela furiosa acima de Lucius. Eu podia sentir seu hálito quente no meu pescoço e então fiquei apavorada por mim também. Nada de movimentos bruscos. Ela precisa ser amarrada, Jace, implorou Lucius, contraindo-se com o esforço das palavras. Assenti em silêncio, pois sabia que ele estava certo. Levantando-me bem devagar, o mais lentamente possível, me virei. Calma, garota, sussurrei, estendendo as mãos com as palmas para cima. A égua se encolheu e eu também. Mantenha a calma, Jace. Cheguei mais perto. Os olhos de Fera giraram loucamente, mas ela não fugiu. Não deu coices. Parecia entender que alguma coisa tinha dado errado. Estendi as mãos trêmulas para as rédeas soltas que pendiam do freio. Calma, garota. Mantive os olhos fixos nos dela e localizei as rédeas com as pontas dos dedos. A respiração da égua continuava pesada e rápida, mas ela ainda estava parada. Lucius gemeu. Eu precisava agir depressa. Movendo-me com mais segurança, porém com os dedos trêmulos,
enrolei as rédeas numa estaca presa ao chão. Graças a Deus. Ela estava sob controle. Corri de volta para Lucius, que apertava as costelas por cima da camisa ensanguentada. Fiquei de joelhos e segurei sua mão livre. Está tudo bem, prometi. Mas não conseguia desviar os olhos de sua perna. Havia uma fratura na metade da canela e a bota de couro estava dobrada. Chama alguém para ajudar. Gritei para Faith, que parecia paralisada. Foi um acidente, ela choramingava sem parar. Vai chamar alguém. Gritei com ela de novo. Agora. Não. Rosnou Lucius, mais alto do que eu imaginaria ser possível, dada a posição retorcida de seu corpo. Mas algo em seu tom interrompeu Faith e ela se virou. Chame os pais de Jéssica. Mais ninguém. Faith hesitou, em pânico, perplexa, incerta. Olhou para mim. Chama os médicos de plantão, e implorei a Faith. O que Lucius estava fazendo? Ele precisava de uma ambulância. Só os pais de Jéssica, disse Lucius, cuja voz se sobrepôs a mim em seu tom mais autoritário. E me segurou pela mão para que eu não pudesse ir. Faith começou a dizer alguma coisa. Vá. Ordenou Lucius. Faith saiu correndo. Rezei para que ela trouxesse os médicos. Droga, isso dói, gemeu Lucius, o rosto se retorcendo enquanto uma onda de dor o atravessava. Ele apertou minha mão. Fique aqui, está bem? Não vou a lugar algum, respondi, num esforço para que a voz não falhasse. Estava aterrorizada e lutava para não deixar que Lucius visse meu medo. Um fio de sangue escorria de sua boca e eu contive a ânsia de gritar. Isso devia ser mau sinal. Poderia indicar uma hemorragia interna. Limpei o líquido vermelho com os dedos trêmulos e uma lágrima caiu no rosto dele. Eu nem tinha percebido que estava chorando. Por favor, não faça isso, ofegou Lucius, me encarando. Não desmorone por minha causa. Lembre-se, você é da realeza. Apertei sua mão com mais força. Não estou chorando. Aguenta firme aí. Ele se remexeu um pouco, encolhendo-se. Sabe, isso não pode matar um. Meu Deus, ele ainda ia falar naquela palhaçada de vampiro? Nunca acreditei nem por um segundo que ele não poderia morrer. Fica parado. Essa perna. Porcaria. Seu peito arfava e ele tossiu. Mais sangue. Um monte de sangue. Sangue demais. Saía de seus pulmões. Provavelmente haviam sido perfurados. As aulas de primeiros socorros na escola tinham sido em número suficiente para que eu soubesse um pouco sobre acidentes. Limpei seus lábios com a manga da minha blusa, mas isso só espalhou mais sangue em nós. Os médicos já estão vindo, prometi. Mas será que chegarão tarde demais? Por instinto, alisei o cabelo de Lucius com minha mão livre. Seu rosto relaxou só um pouquinho e a respiração se acalmou de leve. Mantive a mão ali, pousada em sua testa. Geis? Ele procurou meu rosto com os olhos. Não fale. Eu acho que você merece um prêmio. Mesmo contra a vontade eu ri, um riso áspero, tenso, e me abaixei para beijar sua testa. Aquilo simplesmente aconteceu. Pareceu a coisa certa a fazer. Você também. Seus olhos se fecharam. Senti que sua consciência estava se esvaindo.
Geis? Fica quieto. Não deixe que façam nada, com minha égua, conseguiu dizer com a respiração difícil. Ela não quis fazer mal. Foi só o chicote, você sabe. Vou tentar, Lucius, prometi. Mas sabia que não adiantaria. Os dias de Fera estavam contados. Obrigado, Antanasia, sua voz era quase inaudível. Vindo da lateral da estrebaria, ouvi o som de pneus de carro na grama. Soltei o ar com alívio. Faith havia chamado a ambulância. Mas me enganei. Quando o veículo virou a esquina, identifiquei a velha Kombi com Ned Packwood ao volante. Meus pais saltaram, o medo estampado no rosto, e me tiraram do caminho. Levem-me para sua casa, implorou Lucius, voltando um pouco a si. Vocês sabem. Mamãe girou para me encarar. Abra a traseira da Kombi, ordenou. Mamãe, ele precisa de uma ambulância. Faça o que eu digo, Jéssica. Comecei a chorar de novo porque não entendia o que estava acontecendo e não queria contribuir para a morte de Lucius. Mas obedeci. Meus pais colocaram Lucius na Kombi com o máximo de delicadeza possível, mas ele continuou a gemer, mesmo inconsciente. A dor era tão grande que devia ter passado pelo seu cérebro entorpecido. Comecei a ir atrás dele, mas papai me impediu com a mão firme no ombro. Em vez disso, mamãe entrou, agachando-se ao lado de Lucius. Fique aqui e explique o que aconteceu, disse papai. Diga a eles que levamos Lucius para o hospital. Vi a mentira no rosto de papai e meus olhos se arregalaram. Vocês vão levá-lo para lá? Só diga a todo mundo que ele está bem, retrucou papai, sem responder à minha pergunta. Depois, cuide da égua. O que eles me pediam era demais para mim. E se não levassem Lucius para o hospital e ele morresse? Seriam responsáveis. Talvez acusados de negligência ou alguma modalidade de homicídio. Faith tinha visto que Lucius não estava bem. Sabia que ele precisava de cuidados médicos. E o clube da juventude verificaria se ele for hospitalizado. Afinal de contas, o Aras poderia ser processado. Que diabo meus pais estavam fazendo? Eles podiam ir para a cadeia. E por quê? Não fazia sentido manter Lucius fora de um hospital. Mas não havia tempo para protestar nem para pedir orientação. Lucius precisava ir para algum lugar quente, pelo menos. Algum lugar onde as pessoas soubessem cuidar de ossos quebrados e pulmões sangrando. Desde que não fosse a nossa cozinha, onde papai poderia tentar alguma cura com ervas. Meu peito arfou de novo. Eu estava apavorada. Se meus pais fossem tentar algum tipo de cura natural, em Lucius seriam mais sem noção do que eu pensava. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto eu seguia a pé atrás da velha Kombi, olhando desamparada o veículo sacolejar pela área gramada e pelo estacionamento de cascalho, o mais rápido que papai conseguia dirigir sem, aparentemente, levantar suspeitas ou sacudir muito Lucius. Eu ainda estava ali, parada, olhando uma nuvem de poeira que se afastava, quando Faith reapareceu ao meu lado, mais recomposta. Seus olhos estavam vermelhos, mas os ombros haviam voltado a ficar alinhados. Mesmo assim sua voz ficou um pouquinho embargada quando perguntou. Você acha que ele vai ficar? Ele vai ficar bem, prometi, mentindo com mais facilidade do que achava possível. Precisava soar convincente. A sobrevivência da minha família, não somente a de Lucius, estava em jogo.
Acho que os ferimentos não foram tão ruins como pareceram de início. Não? Faith me lançou um olhar cético. Mas também era um olhar de esperança. Percebi que ela preferia acreditar na mentira. Afinal, não queria ser responsável pelos ferimentos de Lucius, muito menos por sua morte. Ele se sentou um pouco, contei, obrigando-me a encarar os olhos azuis de Faith. E fez uma piada. A tensão no rosto de Faith se aliviou e eu soube que ela havia se obrigado a acreditar no que eu disse. Estava desesperada demais por ser absolvida. Deve ter parecido tão ruim porque aconteceu rápido demais. Provavelmente, concordei. Foi apavorante mesmo. O olhar de Faith se desviou na direção do estacionamento, como se ainda esperasse ver a Kombi se afastar. Então notei que ela continuava com o chicote nas mãos, batendo distraída na bota. Eu teria jogado aquela coisa no lixo. Como é que ela não havia enxergado a placa no estábulo? A resposta era tão óbvia que chegava a ser ridícula. Faith Cross não via nada além de sua pequena esfera de interesse. Simples assim. Mesmo não estando tão ruim quanto a gente pensava, por que ele não quis que eu chamasse os médicos? Perguntou ela, pensativa. Eu também não tinha certeza, mas fiquei com a sensação de que teria a ver com as ilusões de Lucius sobre ser um vampiro. Mas essa definitivamente não era uma resposta adequada para Faith, por isso sugeri. Acho que ele é orgulhoso demais. Corajoso demais para ser carregado ao som de sirenes e com pessoas olhando. Na verdade, conhecendo Lucius, isso também poderia ser verdade. Faith sorriu um pouco, ainda olhando à distância. O chicote batia a um ritmo constante em sua bota. Estava calma agora, quase relaxada. Disse ela, mais para si mesma do que para mim. Lucius Vladescu parece não ter medo de nada. E ele sabe mesmo o que quer, não é? Você não faz ideia, senti vontade de dizer. Nesse instante, porém, um bando de juízes da competição marchava em direção a nós duas. Eu me virei para encará-los, pronta para contar mais mentiras. Capítulo 23. Estava escuro quando cheguei em casa, montando Bela. Havíamos seguido um caminho alternativo, atravessando milharais vazios e evitando as estradas ao máximo, quase como se eu estivesse com medo de ser seguida. Não quis pegar carona para casa com nenhuma das pessoas que tinham oferecido, como Faith ou os líderes do clube da juventude. Principalmente eles, cujas perguntas eu já havia respondido pelo menos 50 vezes. Eles pegariam no meu pé e perguntariam por que nenhum dos hospitais da região parecia saber nada sobre um garoto ferido por um cavalo. E depois iam querer falar com meus pais e então entrariam na nossa casa e descobririam Lucius Vladescu quase morto, ou morto de fato, no nosso sofá, com meu pai tentando ressuscitá-lo usando ervas medicinais e chás. Esporiei Bela um pouco mais ao pensar nisso. Será que Lucius podia mesmo estar morto? Como eu me sentiria nesse caso? Será que lamentaria? Sofreria? A culpa me mordia. Será que eu me sentiria aliviada de algum modo? E eu estava mais preocupada com Lucius ou com o papel dos meus pais nesse desastre? Todas essas perguntas se reviravam na minha mente enquanto eu ia para casa, presa num passo de égua quando precisava de um jato. Nossa cavalgada parecia ridiculamente vagarosa. Einstein havia explicado essa sensação, não é? Relatividade. Nossa percepção do tempo depende da velocidade com que queremos que ele passe. Tempo.
relatividade, ciência. Tentei me concentrar nesses conceitos em vez de me voltar para preocupações inúteis, mas a imagem do sangue na camisa de Lucius teimava em reaparecer. O sangue que jorrava de sua boca. O sangue vermelho, vermelho. Quando cheguei ao final de nossa estradinha, Bela estava num galope imprudente e larguei as rédeas, deslizando da sela ao ver a Kombi dos meus pais parada na frente da casa. Havia outro carro, um sedã desconhecido mas igualmente decrépito. A casa estava toda às escuras, com exceção de algumas luzes fracas lá dentro. Abandonei a pobre Bela, apesar de saber que deveria colocá-la em sua baia, subi correndo os degraus e entrei. Mamãe! Berrei a plenos pulmões, batendo a porta atrás de mim. Minha mãe surgiu vindo da sala de jantar, pedindo silêncio com um dedo nos lábios. Jéssica, por favor. Fale baixo. O que aconteceu? Como ele está? Fui em direção à sala de jantar, mas mamãe segurou meu braço. Não, Jéssica. Agora, não. Examinei o rosto dela. Mamãe? É grave, mas temos motivo para acreditar que ele vai se recuperar. Está recebendo bons cuidados. Os melhores que podemos dar, com segurança, acrescentou, enigmática. Como assim, com segurança? Indaguei. Cuidados com segurança eram dados nos hospitais. E de quem é aquele carro lá fora? Nós chamamos o Dr. Zoldos. Não, mamãe. Não o Dr. Zoldos. O charlatão húngaro maluco que havia perdido a licença médica por usar controversos remédios tradicionais de seu país, nos Estados Unidos, onde as pessoas tinham o bom senso de acreditar na medicina de verdade. Eu deveria ter reconhecido o carro. Muito depois de o restante do condado ter boicotado o velho Zoldos, ele e meus pais continuaram amigos, juntando-se ao redor da mesa da cozinha e conversando até altas horas da noite sobre os idiotas que não confiavam em terapias alternativas. Ele vai matar o Lucius. O Dr. Zoldos entende Lucius e o povo dele, disse mamãe, segurando-me pelos ombros. Ele é de confiança. De confiança em relação a quê? À discrição. Por quê? Porque temos que ser discretos. Você viu o sangue saindo da boca do Lucius? A perna esmagada? Lucius é especial, afirmou mamãe, sacudindo meus ombros um pouco, como se eu devesse ter percebido esse fato 1.000.000 de anos antes. Aceite isso, Jéssica. Ele não estaria seguro no hospital. E está seguro aqui? Na nossa sala de jantar? Mamãe soltou meus ombros e esfregou os olhos. Percebi que ela devia estar cansada. É, Jéssica. Mais seguro. Mas ele está com hemorragia. Até eu sei disso. Provavelmente precisa de sangue. Mamãe me olhou de um jeito estranho, como se eu tivesse compreendido uma verdade importante. É, Geis. Ele precisa de sangue. Então leva Lucius para o hospital, por favor. Mamãe me encarou por um longo momento. Jéssica, há coisas sobre Lucius que a maioria dos médicos não entenderia. Podemos conversar sobre isso mais tarde, mas agora preciso voltar para cuidar dele. Por favor, suba e tente ser paciente. Falarei com você assim que tiver novidades sobre o estado dele. Dando as costas para mim, mamãe abriu a porta da sala de jantar e escutei vozes fracas vindas de dentro do cômodo escuro. A voz do meu pai. Do Dr. Zoldos.
Mamãe entrou para se juntar à conspiração secreta e fechou a porta. Furiosa, apavorada e frustrada, subi correndo e esqueci a pobre Bela. Sinto vergonha de admitir que ela passou a noite toda no frio de novembro, andando em volta do estábulo, com a sela ainda no lombo. Eu estava atordoada demais para pensar no animal que havia me ajudado a conquistar um pouco de glória havia apenas algumas horas. Em vez disso, subi na cama e olhei pela janela, tentando descobrir o que fazer. Enquanto pensava se deveria chamar um médico, vi meu pai sair de casa e atravessar o quintal rapidamente em direção à garagem. A luz se acendeu no quarto de Lucius, mas só por alguns instantes. Ela se apagou de novo e, segundos mais tarde, papai voltou, caminhando depressa pelo gramado. Pude ver, à luz do luar, que ele carregava alguma coisa. Algo mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, mas com cantos arredondados. Um embrulho. Esperei até que os passos de papai atravessassem a casa e que a porta da sala de jantar se fechasse. Então desci, evitando todas as partes barulhentas do piso que poderiam me entregar. Fui na ponta dos pés até a porta da sala de jantar e virei a maçaneta, abrindo só uma fresta. O bastante para poder ver lá dentro. O fogo na lareira estava quase apagado e a iluminação era mínima, mas eu conseguia enxergar a cena. Lucius estava deitado na nossa grande mesa de jantar de madeira, a que usávamos para ocasiões especiais. Estava com o peito nu, sem as roupas sujas de sangue, e a parte de baixo do corpo fora coberta com um lençol branco. Seu rosto estava sereno. Os olhos, fechados. A boca, tranquila. Parecia um cadáver. Eu nunca tinha ido a um funeral, mas achei que ninguém poderia parecer mais morto do que Lucius naquele momento. Ele está morto? Olhei para o peito dele, desejando que se mexesse, mas, se os pulmões funcionavam, estavam fracos demais para que eu pudesse distinguir seu movimento na sala mal iluminada. Por favor, Lucius. Respire. Quando o peito de Lucius não deu sinal de vida, algo se abriu dentro de mim e todo o meu corpo pareceu uma enorme caverna com um vento gelado atravessando os espaços vazios. Não, ele não pode ter morrido. Não posso deixá-lo ir, lutei para me manter calma. Se Lucius tivesse morrido, não estariam cuidando dele. Parariam de tratar do seu corpo. Cobririam seu rosto. Minha mãe andava de um lado para o outro perto da lareira, com uma das mãos na boca, olhando para meu pai e o Dr. Zoldos, que conversavam em voz baixa junto do pacote que papai havia apanhado na garagem. Alguma decisão devia ter sido tomada, porque o Dr. Zoldos pegou uma faca, um bisturi? Numa bolsa preta. Ele vai operar o Lucius? Na nossa mesa? Quase me virei, horrorizada demais para olhar. Mas, não, o charlatão húngaro não cortou Lucius. Apenas rompeu o barbante que amarrava o pacote e rasgou o papel, levantou o conteúdo, aninhando-o como se estivesse fazendo o parto de um bebê mole. Escorregadio, que quase escapou de suas mãos. Que troço era aquele? Inclinei a cabeça um pouco mais para frente, encostando o rosto na fresta e lutando para controlar a respiração e não ser descoberta. Mas ninguém prestava atenção na porta. Mamãe, papai e o Dr. Zoldos estavam olhando aquela coisa nas mãos do húngaro. Parecia algum tipo de bolsa, feita de um material que eu não conseguia identificar. Mas era algo maleável, porque dançava nas mãos do Dr. Zoldos, como gelatina num saco plástico. Deveríamos ter imaginado que ele guardaria isso, sussurrou o Dr. Zoldos, assentindo, a barba branca balançando. É, concordou mamãe,
agora avançando na direção de Lucius. Deveríamos ter imaginado. Papai assentiu e os dois enfiaram os braços sob os ombros de Lucius, levantando-o com delicadeza, até deixá-lo quase sentado. Lucius emitiu um som, algo entre um gemido de dor e o rugido de um leão furioso e ferido. Meus dedos úmidos escorregaram na maçaneta ao ouvir aquilo. Não era totalmente humano nem totalmente animal. Mas era arrepiante e reverberava pelas paredes. Enxuguei as mãos na calça de montaria, forçando a vista para entender a cena diante de mim. O Dr. Zoldo se inclinou para o paciente e estendeu a bolsa como uma oferenda diante do rosto de Lucius. A luz da lareira se refletiu nos óculos do médico e ele sorriu de leve enquanto encorajava, baixinho. Beba, Lucius. Beba. O paciente não reagiu. A cabeça de Lucius tombou de lado e papai mudou de posição para segurá-la, firmando-a. O Dr. Zoldos hesitou, depois pegou o bisturi de novo, usando-o para furar a bolsa, bem embaixo do nariz de Lucius. Os olhos que eu temia terem se apagado para sempre se abriram com um tremor. Soltei um grito. Sempre escuros, agora os olhos de Lucius estavam totalmente pretos. As pupilas pareciam ter consumido as íris e a maior parte da área branca também. Eu nunca tinha visto olhos como aqueles. Era impossível me desvencilhar deles. Ele abriu a boca e seus dentes tinham mudado de novo. Meus pais deviam ter escutado meu grito, mas era tarde demais. Eles também estavam hipnotizados enquanto Lucius inclinava a cabeça, cravando as presas na bolsa e bebendo com a expressão exausta, ainda que sedento. Um pouco de líquido escorreu pelo queixo e pelo peito. Líquido escuro. Líquido grosso. Eu tinha visto um líquido assim antes, havia poucas horas, manchando aquele mesmo peito. Não. Fechei os olhos, incrédula. Balançando a cabeça, tentei pensar direito, expulsar a imagem do que achava ter visto. Havia um cheiro, também. Um odor pungente que eu nunca tinha sentido. Bem, eu tinha sentido de leve antes, mas agora era forte demais. E estava ficando mais forte ainda. Abri os olhos e me obriguei a olhar de novo. Eu não percebia aquele aroma com o nariz. Eu sentia, em algum lugar fundo, na boca do estômago ou nos reconditos daquela parte primitiva do cérebro que estudamos na aula de biologia. A área que controla o sexo, a agressividade e o prazer. Lucius se impertigou mais um pouco, sustentando-se num dos cotovelos, ainda bebendo com volúpia, como se não conseguisse se fartar. Mas logo não restava mais nada. O saco estava vazio. Lucius então tombou de volta com um gemido que, de algum modo, conseguiu revelar uma agonia crua e pura satisfação. Papai segurou seus ombros nus bem a tempo. Descanse, Lucius, insistiu papai. Mamãe limpou com um pano o peito dele, onde o sangue tinha se derramado. Sangue. Ele estava bebendo sangue. Fechei os olhos de novo, dessa vez com mais força. Então aconteceu uma coisa estranha, porque eu estava agachada num chão sólido, de madeira, que teoricamente não podia se mexer, mas que começou a balançar e girar sob meus pés. Toda a casa oscilava ao meu redor e, mesmo quando abri os olhos, tentando me orientar, senti que eles giravam por vontade própria na direção do teto, que foi desbotando como uma tela de cinema quando o filme acaba. Acordei mais tarde, naquela mesma noite, na minha cama, vestida com o pijama de flanela, confusa e desorientada, como se de repente me encontrasse num país estrangeiro e não no meu quarto. Ainda estava escuro.
Tentei ficar o mais imóvel possível, olhos abertos, para o caso de o quarto começar a dançar e o teto começar a desbotar de novo. Mas a casa não se mexeu, mesmo quando repassei, em detalhes nítidos, tudo o que tinha visto. Tudo o que tinha sentido. Eu tinha visto Lucius beber sangue. Tinha mesmo? Foi uma coisa turva, confusa. E aquele cheiro? Talvez o Dr. Zoldos tivesse dado a Lucius algum tipo de bebida alcoólica romena, alguma poção ou sei lá o que. Talvez eu houvesse entendido mal, em meio ao pânico e ao medo. Mas o que eu não podia explicar era como havia me sentido quando acreditei que Lucius estivesse morto. Sofrimento. O maior sofrimento que eu poderia imaginar. Como se um buraco tivesse sido aberto na minha alma. Essa foi a parte que me assustou de verdade. Fiquei tão alucinada que desci de novo no meio da noite, me esgueirando até a sala de jantar. O fogo da lareira fora atiçado e Lucius estava deitado de costas na mesa, mas agora havia um travesseiro sob sua cabeça. Puseram um cobertor mais quente sobre o lençol, que cobria seu corpo dos ombros aos pés. Meu pai ainda estava lá, cochilando na cadeira de balanço e roncando baixinho, mas mamãe tinha sumido, e o Dr. Zoldos também, além de sua maleta e da bolsa com a qual eu havia provavelmente sonhado. Fui de mansinho até perto do rosto de Lucius. Não havia vestígios de nada vermelho em seus lábios, nem mancha no queixo, nenhuma sugestão de mudança em sua boca. Só um rosto pálido, ferido, agora familiar. Enquanto eu observava, ele deve ter sentido uma presença, ou talvez sonhasse, porque se mexeu um pouco e a mão tombou da mesa. A posição parecia desconfortável, por isso, depois de esperar um pouco para ver se ele se moveria mais uma vez, segurei seu pulso com cuidado e o coloquei de volta na mesa. Apesar do cobertor e do fogo que estalava ali perto, sua pele estava fria demais ao toque, na verdade, gelada. Ele estava sempre muito frio. Meus dedos escorregaram para baixo, envolvendo os de Lucius por um momento, para oferecer algum conforto ou calor. Ele estava vivo. Então comecei a chorar, o mais baixo que pude, num grande esforço para não acordar papai. Deixei que as lágrimas escorressem pelo rosto e pingassem nas nossas mãos entrelaçadas. Lucius me deixava maluca. Ele era maluco. Mas não importava. Eu não queria ter que enfrentar de novo aquela perda. Nunca mais. Soltei um soluço, incapaz de me conter. Ao ouvir o som, papai gemeu, a fungada forte de alguém tentando dormir numa cadeira dura, e temi que ele acordasse. Por isso, soltei a mão de Lucius, enxuguei o rosto na manga e voltei para o quarto. De qualquer modo, já estava quase amanhecendo. Capítulo 24. Caro tio Vasile. É com profundo pesar e grande temor ao pensar em sua reação que escrevo informando que sofri um pequeno acidente com uma égua que comprei pela internet. Ah, o senhor teria apreciado fera. Uma criatura terrível, espantosa, feroz. Negra da testa aos cascos, e desnecessário dizer, até o âmago do ser. Eu não poderia desejar menos que isso. Voltemos à narrativa, porém. Minha égua deliciosamente maligna me deu uma surra admirável, pela qual a absolvo. O resultado foi uma perna quebrada, algumas costelas partidas e um enorme buraco em um dos pulmões. Nada que eu não tenha sobrevivido antes nas mãos da família. Entretanto, temo precisar ficar de cama durante pelo menos uma semana. Não escrevo com esperança de obter sua simpatia. Ah, essa seria uma ideia esplêndida.
O senhor, Vasily, choroso pelo bem-estar de alguém. Eu poderia gargalhar, se isso não me fizesse tossir mais sangue. Não, levo a pena ao papel mais no interesse de dar aos Pakvod do que lhes é devido, já que nunca fui econômico com eles em termos de críticas. Lembra-se da minha missiva depois daquele primeiro prato de lentilhas? Encolho-me só de pensar. Nessa crise, no entanto, para seu crédito, Ned e Dara estiveram à altura da ocasião, compreendendo de imediato que levar um morto-vivo ao hospital seria uma atitude infeliz. Quantos de nossos irmãos modernos foram inconvenientemente guardados em necrotérios durante dias, e até mesmo em mausoléus durante anos, ou por conta da falta do que os humanos chamam de sinais vitais? Ora, como sempre, eu divago. De volta ao ponto, talvez tenhamos sido injustos com os Pakvod. Eles demonstraram grande presença de espírito e, mais importante, se arriscaram por minha causa. Quase sinto vontade de repor seus horrendos bonecos como gesto de gratidão. Será que o senhor poderia mandar que algumas mulheres daí fizessem algum boneco grosseiro com, digamos, um carretel de madeira e alguns pedaços de lã? Nada bonito. Os padrões estéticos para essa coleção específica não eram elevados, acredite. Feio e mal feito pareciam ser os critérios fundamentais. Quanto à Antanasia, Vasily, o que posso dizer? Ela reagiu ao meu acidente com o valor, a vontade e a coragem de uma verdadeira princesa vampira. E, todavia, uma princesa possuidora de um coração gentil. Devemos nos perguntar o que isso significaria para ela em nosso mundo. Vasily, poucas vezes eu afirmaria ter mais experiência do que o senhor em relação a qualquer assunto. Sabe que sou humilde diante de sua capacidade. Mas eu me arriscaria a me dirigir ao senhor com alguma autoridade aqui, como alguém que já passou um tempo considerável em contato íntimo com os humanos. Sem dúvida o senhor já está furioso diante de minha impertinência, acredite, posso sentir a ardência de sua mão no meu rosto, mesmo a vários milhares de quilômetros de distância, mas devo continuar. Vivendo em nosso castelo, isolado no alto dos Cárpatos, o senhor teve pouco contato com os que não pertencem à nossa raça. Só conhece o modo de vida dos vampiros, ou o modo de vida dos Vladescu. O modo de vida feito de sangue e violência e a luta árdua pela sobrevivência. A batalha interminável pelo domínio. Nunca viu Ned Pakvod agachado sobre uma caixa repleta de gatinhos, alimentando-os com um conta-gotas, quando nosso povo teria jogado os bichos trêmulos ao relento, vendo-os serem carregados pelas aves de rapina, sem lamentar. Pelo contrário, com um sentimento de satisfação pelo falcão que não sentiria fome naquela noite. O senhor nunca sentiu a mão trêmula de Darapakvod procurando sua pulsação enquanto se está caído, prostrado, vulnerável. Seminu, ferido, numa mesa de madeira. O que alguém de nossa espécie teria feito, Vasily? Se Dara fosse uma Dragomir, e não uma Pakvod, não ficaria tentada a exterminar o príncipe rival naquele momento oportuno? No entanto, ela temeu por minha vida. Essa foi a criação que Antanasia recebeu. Ela não é simplesmente uma americana, mas uma Pakvod. Não uma Dragomir. Foi mimada com gatinhos, gentileza e carinhos. Alimentada com tofu no lugar dos despojos encharcados de sangue de uma carnificina. E o senhor não a ouviu chorar, Vasily. Não sentiu seu sofrimento, como eu senti, quando pensou que eu estivesse destruído. Isso foi palpável para mim, Vasily. Rasgou-a por dentro. Antanasia, não, Jéssica, é suave.
Seu coração é tão terno que ela não poderia deixar de sofrer até mesmo por mim, um homem que ela mal consegue suportar. Seus inimigos, e nós sabemos que, como princesa, ela iria tê-los, até mesmo em tempos de paz, sentirão o cheiro dessa fraqueza, assim como senti seu sofrimento. Em determinado instante, alguma outra fêmea ascenderia, sedenta de poder, faminta para tomar o lugar de Jéssica. Não é assim que o nosso mundo funciona? E, quando confrontada, no momento da verdade, Jéssica hesitaria, só por uma fração de segundo, sem saber se suportaria o desperdício de uma vida, e estaria perdida. Nem mesmo eu poderia protegê-la o tempo todo. No passado, temo ter pensado em Jéssica de modo superficial. Fui culpado, nós fomos culpados, de acreditar que aulas de etiqueta, uma mudança de roupas e uma cravada funda e satisfatória de dentes no pescoço pudessem transformá-la em uma vampira da realeza. Mas o Senhor não a ouviu chorar, Vasile. Não sentiu as lágrimas dela caírem no seu rosto, na sua mão. Pode ser que o império dos vampiros sobreviva à Antanasia. Mas Antanasia sobreviveria ao império? Ela se mostra promissora, Vasile, mas necessitaria de anos para atingir a maturidade. Nesse meio tempo, seria aniquilada. Talvez a medicação esteja me afetando. Para ser sincero, Vasile, os Packvold têm um curandeiro húngaro maravilhoso, muito indulgente com relação às prescrições, se é que o senhor me entende. Talvez seja a infinidade de poções que percorrem minhas veias e saturam meu cérebro, mas reflito sobre essas coisas aqui, deitado, ou perdendo, devo acrescentar, o primeiro jogo de basquete da temporada. Voltemos a Jéssica. Nós, vampiros, não temos alma. Mas não traímos os nossos, não é? Não destruímos arbitrariamente, correto? E temo que virar vampira acabaria por destruir Jéssica. Será que não deveríamos considerar a hipótese de liberá-la para ser uma adolescente humana e normal? E deixar os problemas do nosso mundo no lugar deles, em nosso mundo e não nos ombros de uma garota americana inocente que só anseia por montar sua égua, rir com a melhor amiga e trocar beijos legais com um camponês simplório? Estou ansioso por suas ideias, ao mesmo tempo que prevejo sua reação negativa. No entanto, o Senhor me criou não somente para ser implacável, mas também digno, Vasile, e sinto o dever de trazer essas questões à luz. Seu sobrinho, em recuperação. Lucius. PS. E sobre o boneco, peça olhos de botão, se possível. Isso parecia ser um traço comum.